Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quão maravilhoso é cantarmos ao Senhor. É aquele que nos remiu, aquele que entregou sua vida por nós. Cantamos a Ele, porque Ele é digno da adoração, do louvor. Toda exaltação é para Ele. Então somente Ele é digno. Aleluia, Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir suas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16. Mateus 16. No versículo 13. 16, 13. Evangelho segundo o relato de Mateus. Evangelho de Mateus 16, 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Até aí. Te louvamos, Pai. Te damos louvor. Te damos glória. Aleluia ao teu nome. A nossa alma sabe bem e muito bem quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito para com as nossas vidas. Te adoramos por essa tão grande salvação. Ó Deus eterno, nós te bendizemos, porque o grande amor foi revelado em Jesus, o teu único Filho, o teu grande amor. Nos abençoe, Senhor, cada dia, nos enriquecendo as nossas vidas com a tua palavra. Ó Deus, nos abençoando assim por meio da tua palavra. Nós oramos o nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Nós estamos diante de um texto que é muito
conveniente a nós analisarmos, explorarmos e fazermos uma avaliação diante desta pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. A pergunta que Jesus faz ocorre em um local, Cesareia de Filipe, lugar esse que tomou este nome, mas antes é conhecido como Pânia ou Paneia. É interessante que neste lugar, um lugar idólatra, um lugar que havia templos dedicado a César, a deuses pagão, né? Havia uma cultura religiosa neste lugar, mas é neste lugar que Pedro traz a definição bastante acertada, ou seja, tão acertada a ponto de Jesus avaliar a sua resposta e trazer uma conclusão da linha de avaliação dele. A pergunta é o que dizem os homens ser o Filho do Homem. A Bíblia ela está bastante relato sobre a expressão o Filho do Homem. Mas na sua maioria, a expressão Filho do Homem está apontando para Jesus. Nós vemos a expressão Filho do Homem quando Deus trata com Ezequiel, o chamado de Ezequiel, para ser profeta. Deus fala com Ezequiel: põe-te de pé, filho do homem. E Deus estabelece ele como profeta. Mas esta conotação de filho do homem está colocado simplesmente na condição humana. Quando Deus condiciona o homem para um papel tão nobre, um papel tão especial, um chamado de Deus, o homem mortal, Deus chamando para um papel tão especial. Mas nós vemos Jesus tratando-se dele, falando essa expressão, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. As raposas têm couvis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Jesus estava sendo julgado a ser crucificado, Jesus expressou diante do julgamento, dizendo: e verás o Filho do Homem à direita do poder, à direita de Deus, e ele virá sobre as nuvens dos céus, com poder e glória. Estevão, quando foi apedrejado, ele disse assim: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem à direita de Deus Pai. Nós vemos mais de 80 vezes no Novo Testamento a expressão Filho do Homem, mas isso não está conotado à condição
tão somente a condição humana. Jesus tomou essa confirmação do Filho do Homem na sua vida, é baseado lá no livro de Daniel, no capítulo 7, a visão de Daniel. Eu queria que o irmão até colocasse aqui, Daniel capítulo 7, versículo 13, né? Daniel capítulo 7, versículo 13, talvez tenha complementação do 14 também, né? Que Daniel teve a visão de um semelhante, o Filho do Homem, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, o próximo, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel, ele teve essa visão, apontando para o Messias, para Jesus, o Filho do Homem. E quando Jesus, ele vem cumprindo esta visão que Deus havia dado a Daniel. E esta visão está ligada com Mateus, né? O livro de Mateus, que vai dizer a respeito da vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem, como Jesus, vier nas nuvens com poder e grande glória. Qual o propósito? Para buscar a sua igreja, para buscar os salvos, para o arrebatamento da igreja, para o teor profético, né, que tanto nós aguardamos. Mas Jesus, ele traz essa pergunta aos discípulos, dizendo assim: que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns estão dizendo aí, Senhor, que o Senhor é João Batista. Estão comparando o Senhor com João Batista. Mas quem foi João Batista? João Batista foi um servo do Senhor, foi um profeta. E a Bíblia descreve-o como o maior de todos os profetas. O papel dele é preparar o caminho do Senhor, do Messias. E a mensagem que ele pregava era a mensagem, o batismo que ele ensinava e batizava era do arrependimento. A mensagem era o arrependimento do pecado, dos pecados. Excelente pessoa, homem de Deus. Mas João Batista era só homem. João Batista era só um homem natural. Elias, um profeta que marcou a história de Israel, definia na sua mensagem um chamado ao arrependimento, definindo que só ao Senhor Deus pudesse o servir, adorar ao Senhor Deus, trazendo o povo a uma reconciliação com Deus. Elias, mas era só homem. Aí Jeremias é o profeta chorão, o profeta que trouxe aconselhamento, trouxe uma palavra aconselhando ao arrependimento,
Mas o povo quis ouvir? Não. Mas só, simplesmente, Jeremias era simplesmente homem. Uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou uns dos profetas. Todos esses que eles apontaram, o ponto de vista lá fora, o que eles estão dizendo? O que o mundo lá fora diz acerca do Jesus que você serve? Uma coisa nós precisamos entender na nossa caminhada, é que nós não podemos servir a Jesus pautado no que o mundo diz que Jesus é. Nós temos que servir a Jesus conforme uma visão profética de Deus, conforme um alinhamento de que Deus revelou na sua escritura quem é Jesus. E quando nós tomamos conhecimento disso, nós precisamos ter uma convicção pessoal, alinhado com as escrituras, para respondermos essa palavra. Porque a nossa salvação está atrelada o que nós achamos, o que é Jesus, o que nós entendemos que é Jesus. A pergunta agora é direcionada para aqueles que estavam mais íntimos, para aqueles que estavam mais próximos, aqueles que estavam mais íntimos de Jesus. E vós? Observa qual foi a conotação que foi dada acerca de Jesus, mas a pergunta é: o Filho do Homem. Talvez alguém poderia conhecer o Jesus lá de Nazaré, o filho do carpinteiro. Alguém poderia conhecer Jesus, talvez até como o homem que faz milagre. Mas Jesus perguntou um nome que está firmado nas Escrituras. O que diz os homens ser o Filho do Homem. E quando perguntou isso, o mundo não sabia, os homens lá fora não sabiam nada. Associaram ele com os homens desta vida. Homens excelentes, mas não entenderam que em Jesus estava todo o plano de Deus. Neste Filho do Homem estava todo o propósito de Deus para a vida do homem. Mas quando nós observamos o teor do Filho do Homem, não está falando simplesmente de um contexto humano. Para explicar que Jesus, ele era humano. Amém, faz parte. Porque está ligado com aquilo que era necessário ser. Jesus ser gerado de homem, mas pelo Espírito Santo. Jesus ser gerado, né, no ventre de Maria, mas ser uma operação do Espírito Santo. Para assim como o homem caiu sendo homem, Deus traria um segundo, ou dito, o último Adão,
para vencer o pecado, vencer a condenação que estava por nós, sobre nós. O Filho do Homem explica a humanidade de Jesus, mas explica também que este Filho do Homem, ele tinha divindade, ele era divino, ele é divino. É o que Daniel viu, semelhante. Ele não falou que era semelhante aos anjos, semelhante aos arcanjos, aos querubins. Ele falou semelhante ao Filho do Homem, porque está ligado com a linhagem adâmica. Porque Deus faria surgir dentre o homem um que é santo. É o que o anjo falou com Maria. Mas o que está dentro do seu ventre, ele será santo. Ele será santo. Mas a resposta, interessante a resposta que Pedro, quando ele dá essa resposta, e Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, ele está conotado ao Messias, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, o ungido de Deus. Então observe, a resposta que Pedro dá, não é concernente ao nome Jesus, é concernente ao nome Filho do Homem. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro diz assim: olha, para mim, tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus. Tu és o Cristo, o enviado de Deus. Para mim, o Senhor não é simplesmente alguém que está fazendo milagre, um profeta que está curando. Não, o Senhor é o Filho de Deus, mas o Filho de Deus vivo. Talvez essa pergunta, ela não é compreendida a ponto de não ser dada uma resposta como Pedro deu. Mas cada um de nós precisamos ter essa convicção acerca de Jesus, o Filho do Homem. O Filho do Homem. O que você diz? Quem é o Filho do Homem para a sua vida? Para você? Quem é o Filho do Homem? Jesus usou essa expressão, e quando ele falou que verás, está em Mateus capítulo 26, talvez o 56, 50, vai dizer assim, se for Mateus 56, põe aí, Mateus 26, 56, vê se é. Ele vai dizer o seguinte, deixa eu achar aqui, quando ele diz acerca o sacerdote rasga as suas vestes, ele vai dizer
que verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E nesse momento, o sacerdote, ele, 64, 26, 64, diz assim: disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo, porém, que vereis o Filho, em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou. Por que isso? Porque era a profecia lá de Daniel. E eles aguardavam essa profecia. E eles não aceitavam que Jesus era este da profecia de Daniel. E eles tiveram como a fala de Jesus como uma blasfêmia, se colocando no lugar como aquele filho do homem da profecia, dizendo ser filho de Deus. Filho de Deus. E o sacerdote rasgou as vestes. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Agora a pergunta é: o que é o Filho do Homem para a sua vida? O que é o Filho do Homem para a sua vida? Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, porém, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, ou seja, bem-aventurado és tu, Simão, né? Filho de Jonas, porque você não revelou que o Filho do Homem é o filho de Maria, né? O filho de José. Você, Pedro, você não revelou que Jesus é aquele carpinteiro, simplesmente o carpinteiro lá de Nazaré. Você revelou, não foi a linhagem dos homens simplesmente. Você não revelou a carne nem o sangue, mas você revelou o Espírito. Pois também, ele vai dizer assim: tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está no céu. Feliz a sua revelação, a sua expressão. Você é feliz por isso, porque você revelou o projeto do Pai. Você revelou aquele que o Pai queria enviar, o Cristo, o Messias, o Salvador. Revelou o projeto de salvação para a humanidade. Quantas pessoas elas conhecem Jesus, o nome Jesus, conhecem os feitos de Jesus? Quantas pessoas buscam a Jesus para tantas coisas, mas o propósito que Deus Pai estabeleceu para que nós buscasse nele, às vezes não é reconhecido. A salvação da alma. Pedro, ele revelou que Jesus é a salvação da alma do homem. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, tu és aquele que Deus Pai enviou para a remissão dos pecados dos homens. Quem é Jesus para você? Quem é o Filho do Homem para você? Quem é o Filho do Homem para você? Aí diz assim a palavra:
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é muito interessante, porque Pedro, ele se destacou de início com o chamado de Deus. Deus chamou Pedro para pregar aos gentios. E Pedro, de imediato, ele pensava que a salvação era só para os judeus. Pedro, ele estava presente no Evangelho, quando o Espírito Santo desceu sobre alguns irmãos na região de Samaria. Em Jope, ele teve uma experiência com Deus, uma visão, que Deus mostrou o projeto da graça para ele. Mas o que está em evidência aqui é a fé que Pedro esboça quando ele explica quem é o Filho do Homem para a sua vida. É pautado numa fé, quando ele olha a sua situação, o seu pecado, a sua vida, a necessidade de um remidor. Ele expressa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está colocando um ponto doutrinário da fé. De que a nossa salvação, a nossa redenção, simplesmente, tão somente, unicamente, a nossa alma vai encontrar em Jesus. E é nesse entendimento, é nessa conotação, é nessa fé, é quando olhamos para esse alvo, que é Jesus, é que a igreja está firmada, é que a igreja está estabelecida. É por isso que no texto vai dizer assim: sobre esta pedra, sobre esse firmamento, sobre esse entendimento, Pedro, é sobre essa doutrina, Pedro, que a minha igreja vai estar estabelecida. Porque se tirar Jesus da igreja, a igreja não tem vida. Se a igreja não entender que Jesus é o remidor, se a igreja não entender o propósito do nome Jesus, do Filho do Homem, Jesus, se a igreja não entender que Cristo veio neste mundo para remir seu povo, a sua igreja, do pecado, é sem sentido. É sem sentido a caminhada. E Pedro entendeu isso. E Pedro firmou nesse contexto a sua fé. Agora, cada um de nós temos uma salvação que foi nos dada. Foi apresentado Jesus para nós. E hoje a pergunta, ela está de pé para cada um de nós: o que é o Filho do Homem para você? Há quantos anos você conhece Jesus? Quantas pessoas estão nos assistindo? Talvez dentro de suas casas, dentro de veículos. Há quantos anos já ouviste falar de Jesus, do Filho do Homem?
Mas o que é ele para você? Você tem uma visão dele simplesmente um profeta? Simplesmente alguém que pode operar um milagre? Não, não é pouco demais. É a causa da sua alma. Jesus veio pela causa da sua alma. Os homens que o acusaram, o condenaram, o mataram, na sua ignorância, não reconheceram o Filho do Homem. Mas ele está vivo. Jesus está vivo. E a nossa alegria é que a nossa fé, ela não é debalde, não é em vão. Não é uma fé vazia. A nossa fé, ela se consolida com a veracidade da verdade de Jesus, da verdade que Ele é. Qual a fé que você estabelece nele? Como você vê Jesus? Como você aplica a sua vida a Ele? Jesus é o Salvador da sua alma. Jesus é o único que pode salvar a sua alma. Jesus é o único que pode remir a sua alma. É por isso que Pedro destaca com tamanha certeza, confiança: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse, respondendo, disse: bem-aventurado és tu. Feliz, você é um homem feliz, Pedro. Você é um homem feliz, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai. Todo o propósito meu, Jesus, é te revelar. Todo o propósito de Jesus é revelar o Pai. Porque se você reconheceu que eu sou filho Filho do homem é o Cristo, é porque a profecia diz do Messias que viria. E ele virá. O Filho do homem virá. Nós cantamos hoje, nós louvamos a Ele, mas não cantamos erroneamente, não cantamos debalde, vazio, inútil. Nós cantamos com certeza e fé, porque o Filho do homem é o nosso Salvador, é a nossa certeza de salvação, é o amanhã seguro, é o presente seguro. Estamos nas mãos desse Jesus maravilhoso. Vamos estar cantando mais um louvor.